Paz e graça para você ligado no nosso blog. Obrigado pela sua audiência, pelas suas orações, pelas sugestões e críticas que você tem feito. Isso nos tem ajudado bastante. Inclusive hoje eu vou falar sobre um assunto que algumas pessoas têm me trazido e que parece muito infantil, mas não tem nada de infantil, a coisa é muito séria. É o medo que vários cristãos têm sentido do inferno. Aí muita gente pode dar risada, sobretudo os meus colegas pastores e os teólogos, né? Lembrando que eu não falo para teólogos, teólogo não precisa da minha explicação, o leigo, estou me dirigindo aos leigos tentando trocar em miúdos o que a gente crê e ensina na teologia. O medo cristão do inferno, ele tem vários aspectos, eu vou tentar abordá-los de forma muito sucinta, cada um deles agora. O primeiro deles é que o cristão verdadeiro não precisa ter medo do inferno, é lógico, porque nós somos salvos do inferno, da ira futura, né? A ideia de ser salvo não é ir para o céu. Ir para o céu é um efeito colateral da salvação. O que a salvação nos traz é a libertação, o livramento da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a humanidade, porque toda a humanidade é pecadora. Aqueles que creem em Jesus têm os seus pecados lavados e remidos no sangue do Cordeiro, por isso são justificados mediante a fé, e aí tem paz com Deus, como ensina o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Pois bem, então esse medo do inferno não deveria acometer o verdadeiro cristão. Mas por que acomete? E acomete muita gente, secretamente, é claro. Por uma razão. A salvação não é só nos livrar da ira de Deus, é nos restaurar a comunhão com Deus. Acontece que na prática essa comunhão não se dá. Nós não queremos ir para o inferno. Ninguém quer, né? Bom, tem uns que querem, mas isso é outra história. Nós não queremos ser punidos por nada, muito menos por Deus, e muito menos eternamente. Por outro lado, também não ansiamos por uma vida de santidade, de comunhão intensa e profunda com Deus. E é isso que gera em nós o medo da condenação. Nossa consciência nos acusa, nós sabemos que não andamos direito com Deus. Mas pecadores todos somos. É verdade. Agora, como é que nós devemos lidar com o pecado? Inclusive, tem um vídeo que eu quero gravar sobre isso, porque já me perguntaram, né? Em suma, assim, nesse momento, para tratar do inferno, é o seguinte, o que é que nos incomoda e nos dá medo do inferno? O fato de você não estar lidando com os seus pecados costumeiros. Que são os pecadores? Vamos pegar um exemplo, um mentiroso, pessoa que mente. Ela se convence de que não pode mentir, né? Porque ela é salva, está lá nas cartas de Paulo, o Senhor Jesus ensinou sim, sim, não, não, enfim. Mas o que ela faz para parar de mentir? Só ficar fazendo oração de confissão todo dia, menti, faltei com a verdade, não resolve. É isso que dá o medo da condenação, porque você está brincando com Deus. Você procurou as pessoas que você enganou e pediu perdão? Se você fizer isso 2 ou 3 vezes, você vai parar de mentir, porque é extremamente constrangedor, né? Você elaborou um programa de santificação para parar com a mentira? Então, como a gente não faz nada em relação aos pecados costumeiros e fica confiando na graça, o Filipenses fala dos abusadores da graça, e isso é abusar da graça. Eu confio na graça, então eu vou levando. Não faça isso. O Senhor Jesus disse para a gente arrancar o olho, cortar a mão, outra hora eu falo a respeito disso. Por outro lado, o medo do inferno não existe em boa parte de nós, porque no fundo nós não cremos no inferno. Lá no porão da alma, nós não podemos acreditar que exista um Deus amoroso, misericordioso, longânimo, compassivo, o Pai de Jesus, né, o maravilhoso Deus, e Ele é mesmo, que vá por criaturas que Ele criou e amou intensamente a ponto de dar o seu Filho, sofrendo por toda a eternidade, num lago que arde com fogo e enxofre preparado para espíritos maus, não para seres humanos. No fundo a gente crê que Deus vai dar um jeitinho de nos salvar. O próximo vídeo eu vou tratar disso, que é a ideia do universalismo.
Só que essa ideia de que o inferno não existe é furada. Ele existe sim, e nós precisamos levar isso a sério. O medo do inferno entre cristãos é bom, é uma febre, mostra que estamos doentes espiritualmente em algum aspecto, né? Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores da história da igreja, ele assombrou a igreja congregacional onde ele pregava com um sermão que você pode ler na internet, Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas se levantavam no meio do culto e abraçavam as colunas da igreja com medo de serem arrastadas para o inferno. Crentes, paletó, gravata, as mulheres de chapéu, aquela coisa toda. Por quê? Serão crentes? Porque não estavam em dia com Deus. Quando a gente tem comunhão, aquela comunhão restabelecida com Deus, comunhão intensa, verdadeira, que a gente sente o Espírito Santo agindo em nós não vamos ter medo do inferno, muito menos medo de demônio, né? E, em terceiro aspecto, o medo do inferno é bom para nos levar a evangelizar, né? Afinal de contas, se nós temos o temor da condenação eterna, nós não queremos que os nossos queridos, os nossos amados, as pessoas que se relacionam conosco, acabem num lugar como esse. Como o rico da parábola pediu para o pai Abraão, manda alguém lá, manda Lázaro, porque eu não quero que meus irmãos venham para cá, para esse lugar de tormento. Ora, se um ímpio agiu assim, como devemos agir nós, né? Em relação às almas perdidas? Sempre tem um folheto, uma palavra, um convite, uma orientação, alguma coisa que o Espírito Santo possa usar nas pessoas que estão nos cercando para levá-las à fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o crente ter medo do inferno não é normal, mas o crente desprezar a ideia do inferno é pior ainda. E, em resumo, a fé sadia é aquela que nos faz ter comunhão com Deus e buscar a santidade, combatendo os nossos pecados cotidianos. O que nos leva a não ter medo, a ter medo do inferno é não combater esses pecados cotidianos. O que é que nós temos feito? Às vezes a situação requer posições drásticas, e nós vamos falar disso em outro vídeo para não ficar muito longo. Tem medo do inferno? Conhece alguém que tem medo do inferno? Compartilhe esse vídeo com ele. Não tem? Compartilhe do mesmo modo, porque eu sei que vai ser útil. Deus abençoe. Um ósculo santo.